Vamos estudar a palavra do Senhor, meus irmãos. Peço que abram as suas Bíblias, por favor, no Salmo 50. E ainda assentados, leiam comigo a uma só voz o verso 21. Salmo 50, verso 21. Vou esperar os irmãos abrirem para que leiamos juntos. Vamos ler juntos? Salmo 50, verso 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Pensavas que eu era teu igual. Quando nós pensamos na reforma, nós usualmente pensamos em Lutero, martelando 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, convocando a academia de então a um debate teológico, acadêmico. Quando pensamos em reforma, pensamos numa ruptura, a ruptura que fez surgir a Igreja Luterana, a ruptura que fez surgir os calvinistas, a partir de Calvino e a sua doutrina, o seu estudo detalhado da Escritura, sua exegese. Pensamos em reforma e pensamos nesses aspectos mais típicos. Wittenberg, Lutero, Calvino. Entretanto, nós raramente pensamos no que está por trás da necessidade de reforma. Alguns de nós, ao pensarmos ainda mais profundamente necessidade de reforma, vamos até indulgências, pagamento de valores para conquistar pelos esforços próprios ou de outra pessoa, perdão dos pecados. E ainda estamos na superfície, irmãos. Ainda não descemos a um motivo mais profundo, um motivo que, de fato, despertou os homens de então a não suportarem mais o jugo babilônico, como Lutero chamou. Há uma história desenvolvida, há uma história milenar desenvolvida, e contaminando profundamente, terrivelmente, a Igreja cristã. Porque assim começou a Igreja Católica Romana. Começou cristã. E ela foi sendo deturpada. Ela foi sendo arruinada. Daí a figura no quadro. Requerendo reforma. Como esse processo ganhou lugar? Vamos tentar entender alguma coisa? Vamos caminhar juntos. Por favor, preste atenção. As coisas não acontecem de repente. Pensavas que eu era teu igual, lemos no Salmo 50, verso 21. Mas não foi exatamente isso que Adão quis ser. Você come do fruto, disse a serpente para a mulher, e você será como Deus. E o fruto apresentado ao homem não foi recusado, não foi questionado, foi simplesmente tomado e comido. Qual era a ideia? A ideia era ser igual a Deus, pensando ser possível igual a Deus. Queridos, esse veneno adâmico tomou conta do coração de toda a humanidade. Mas algumas pessoas, ao longo da história, elaboraram mais esse sentimento, elaboraram mais esse entendimento. Passou além do coração, veio para a mente, elaborou-se. Pensou-se no que poderia significar isso. E é por isso que na letrinha A eu coloquei ao lado de Adão, querendo ser igual a Deus,
Sócrates, não sei quanto tempo depois, imagino cerca de 4 milênios e meio. E depois de tanto tempo, uma pessoa tão inteligente quanto aquele filósofo, que alguns até pensam que nem tem existido, seja uma figura criada por Platão, mas Sócrates entendeu que o homem não precisa da divindade, não precisa de divindades, ele dizia, porque vivia num ambiente de pluralidade de ídolos. E ele, porque pregava que o homem era suficiente, que o homem tinha em si mesmo o conhecimento necessário para a sua própria vida, é que foi condenado como ateu a beber cicuta, porque ele resistia à ideia dos muitos deuses. Ora, por que ele o fazia? Porque o homem, para Sócrates, tinha tudo em si mesmo. Uma das maneiras de descrever a filosofia de Sócrates, a socrática, é pelo nome maiêutica. Maiêutica é a doutrina socrática porque ele imaginava ser um parteiro. E como parteiro, ele faria com que as pessoas prenhes, grávidas do conhecimento, dessem à luz aquilo que sabiam. Por isso Sócrates fazia todos os seus ensinamentos por meio de questionamentos, até que as pessoas dissessem a resposta que ele esperava ouvir, e dizia: pronto, está vendo? Você sabia disso antes da nossa conversa. Agora nós conversamos, você apenas tomou consciência do que sabe. Maiêutica. O homem basta para si mesmo. O homem tem o conhecimento que precisa ter em si mesmo. Adão, quero ser igual a Deus. Ora, o homem não precisa de Deus. Ele se basta, pensa Sócrates. Mas aquele período ao redor de Sócrates, na Grécia, muitos pensadores surgiram. Desde Tales de Mileto, passando por esses nomes que você vê aí na letra B. E na letra B eu começo citando o Parmênides. Lembra, João? Falei para você do Parmênides agora há pouco. E o Parmênides dizia que tudo é imutável. Nada muda. Ele atribuía à criação uma característica absolutamente divina. Só Deus não muda. Só Deus é eterno, perene, que não tem nada para melhorar e nunca vai piorar. Só Deus não muda. E Parmênides olha para a criação, ignora Deus e diz: nada muda. Um século depois, aproximadamente, vem outro filósofo, o Heráclito. Nomes bonitos para nós darmos para os filhos, não, para os netos, não, nem para os netos. Heráclito. Heráclito é aquele que dizia que um homem não pode banhar-se num rio 2 vezes. E por que não? Porque o rio muda e o homem muda. Tudo muda. Logo, é impossível banhar-se num mesmo rio 2 vezes. Põe o pé direito na água, ela correu. Quando eu ponho o pé esquerdo, já não é o mesmo rio. Tudo muda. Então, ignora Deus, porque como pensa somente na criação, pensa só na natureza, os filósofos eram físicos, então, pensa só no physis, na natureza. Então ele dizia, tudo muda. O oposto de Parmênides. Queridos, perceba que Heráclito e Sócrates eram contemporâneos. Mas as influências de Sócrates não vieram sobre Heráclito, foram sobre Platão. E Platão foi professor de Aristóteles. Você continua comigo aqui? Aristóteles foi um cientista. Para ele, tudo o que existia podia ser pesquisado, conhecido. Era objeto para o homem conhecer e aprofundar-se naquilo. Tudo poderia ser cientificamente conhecido. E para Aristóteles, a natureza era mutável.
mas o motor imóvel era imutável. Juntou as duas ideias, mas juntou mais ideias. A ideia de forma e matéria, de potência e ato. Percebam o dualismo que ele estabelecia com a sua filosofia. Por que isso é importante para o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Porque o conhecimento da Grécia Antiga, a filosofia da Grécia Antiga, que tinha o homem no centro de todas as coisas, foi redescoberto no final do século XI depois de Cristo. Ali começa uma grande movimentação de conhecimento. O conhecimento medieval que estava estancado dentro da Europa, agora tem contato com outros conhecimentos. Não apenas de fontes árabes, mas também de fontes gregas. E acredite se quiser, conheceram os gregos em língua árabe, porque foram os árabes que levaram para lá. E quem conhece e estuda profundamente Aristóteles foi um cristão chamado Tomás de Aquino. Aprende Aristóteles, chama Aristóteles de o maior dos filósofos. Ele coloca na frente da palavra filósofo o artigo definido. Todos podem ser filósofos, Aristóteles é o filósofo. E diante daquele conhecimento que ele apreendia, e diante das escrituras que ele estudava, porque ele tinha acesso a elas, ele faz algo aristotélico. Ele junta Parmênides com Heráclito. Ele junta natureza e graça. Junta coisas para dizer, pensando como Aristóteles, tudo é passível de pesquisa e conhecimento. E como tudo é assim passível de pesquisa e conhecimento, logo, Deus é passível de pesquisa e conhecimento. Logo, o homem, volto para Adão, pode alcançar a Deus com seus esforços, pode tornar-se algo do divino, pode alcançar a grandeza a partir de si mesmo. E junta, então, Tomás de Aquino, o mundo nessa estrutura de 2 andares, da natureza estudada por Aristóteles e da graça, onde Deus estaria, mas que seria acessível ao homem, porque tudo na criação estaria dentro do mesmo plano, tudo dentro da mesma esfera. Queridos, esta é a razão pela qual havia indulgências. Esta é a razão porque o homem achou, com Pelágio, ainda contemporâneo de Agostinho, no século IV, entendeu que o homem era sem pecado, era puro, que podia pecar e obter pelos seus esforços o perdão divino. É por causa disso que em Tomás de Aquino nós temos a ideia do semi-pelagianismo. O homem é pecador, mas pode alcançar a Deus, porque o pecado alcançou, segundo Tomás de Aquino, todo o corpo humano, toda a existência humana, menos a sua mente. A mente continua apta a Deus e pode alcançá-lo. E é a teologia de Tomás de Aquino que forma o catolicismo romano dos séculos XII, XIII, XIV, XV, e quando acontece a reforma, no século XVI. A reforma vem porque com esses conceitos de que o homem podia ser como Deus, o homem podia alcançar a Deus, podia esforçar-se e chegar até a sua própria beatitude, a sua própria bem-aventurança, estar diante de Deus por seus próprios méritos. Então ele poderia pagar para ser salvo também, não é verdade? Ou alguém poderia pagar para ele ser salvo e sair do purgatório. Ou alguém poderia fazer uma missa e, rezando a missa, pagar preço, porque o homem fazendo isso livraria almas
ou menos de muitos anos de purgatório. Estaria no purgatório a alma, por quê? Porque pagando pelos seus próprios pecados, ela alcançaria a Deus. Vejam, tudo se centraliza nesse conceito que tem uma raiz que vai até a Grécia Antiga, e da Grécia Antiga a Adão. Ser como Deus, alcançar a Deus, ser capaz de Deus. E se você continua comigo aqui, alguns se extasiam lendo Immanuel Kant. E alguns dizem que com Immanuel Kant, finalmente o homem se libertou de Deus. O homem entendeu que pode ser moralmente bom a partir de si mesmo. Vejam, o mesmo pensamento, é a mesma linha, se vocês têm me acompanhado até aqui. Porque o homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, Kant era cristão, ao menos teoricamente. Sendo a imagem de Deus, e Deus sendo perfeito e absoluto moralmente, em si mesmo, o homem, como imagem de Deus, poderia desenvolver de si mesmo a perfeição moral. Veja que Kant está bem depois da Reforma, mas o pensamento de autonomia humana e de capacidade de Deus continua presente. Você acha que isso acabou? Isso está presente hoje. Os homens pensam hoje serem capazes de Deus. Hoje os homens pensam, se Deus existe, Ele pode ser pesquisado. Se eu não consigo evidências da sua existência, é porque Ele não existe. Richard Dawkins. É coisa de hoje isto. Mas foi o motivo para o século XVI receber esse grande movimento, o movimento da Reforma. O movimento da Reforma, queridos, que ainda tem lugar nos dias de hoje. Hoje é dia de reforma. Hoje é dia de nós olharmos para Adão e dizermos a ele, não é possível ser igual a Deus. Para Sócrates, Parmênides, Heráclito, Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, e dizemos, o homem não pode ser autônomo em relação a Deus. Somente em Deus está a suficiência. E Deus não pertence ao nosso universo. O universo criado foi feito por Ele. Deus preenche o universo, mas o universo não o contém. Esses são os pensamentos dos reformadores, que vão aparecer em atos mais superficiais, os atos da reforma. Não é possível confundir o Criador com a criatura. O Salmo 50, então, peço que você acompanhe a leitura, nos seus primeiros 6 versos, por favor. Acompanhe comigo. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ficarei até o 4, permitam-me. Nesses 4 primeiros versos, nós vemos o salmista falando a respeito de Deus. Deus no seu poder, Deus expressando-se por sua voz, Deus expressando o seu juízo. E nesse poder de julgar, ele tem fogo diante de si. Verso 3, perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. O Senhor, então, como aquele que consome o que está diante de si, aquele que tem poder de controle, aquele que tem poder de comando, o Senhor que domina sobre tudo e sobre todos, incomparável com quem quer que seja. Este Senhor convoca o seu povo para uma conversa. E o faz no verso 5, no texto que vai prosseguir até o verso 15. Eu gostaria que você tentasse me acompanhar aqui, por favor.
5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu te testemunharei contra ti. Leio novamente, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Até aqui por hora. Queridos, Deus está demonstrando a sua diferença em relação aos homens, mesmo aqueles aos quais chamou de santos, mesmo aqueles com os quais ele fez uma aliança que se expressa por meio de sacrifícios. É Antigo Testamento, Cristo não encarnou, não cumpriu ainda o seu ministério como sacrifício do Senhor. O Senhor chama essas pessoas e diz a elas: vocês têm cultuado o meu nome nas suas formalidades, têm feito as coisas que eu disse para vocês fazerem, mas está lhes faltando algo: entendimento. Vocês não fazem coisas porque eu precise delas. Vocês não sacrificam porque eu tenho fome. Vocês não me dão o sangue dos animais porque eu tenho sede. Vocês estão cumprindo com as minhas determinações, mas ainda não entenderam o que eu realmente quero. O que o Senhor quer. Versos 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meus irmãos, Deus, o Criador, vem se relacionar com o seu povo, vem se relacionar pacificamente com o seu povo e quer que o seu povo se submeta a Ele, mas não com meras regras, não apenas cumprindo certos ditames, mas fazendo-o com entendimento. Por que sacrificar um animal? Porque Deus mandou. Por que aspergir o sangue sobre o povo? Por que colocar sangue nos chifres do altar? Por que levar sangue até o altar de incenso? Por que o sacerdote entrar com sangue no Santo dos Santos? Por que isso? Não importa por quê. Deus mandou. Não importa por quê. Importa. Importa porque Deus quer ter relacionamento conosco. Um relacionamento que implica em entendimento. O Senhor então tem no Salmo 50 até o verso 15 uma nota de esclarecimento. O que eu quero de vocês, meu povo, são ações de graças. Eu quero que vocês andem comigo e me obedeçam, porque eu sou o Senhor e não há outro. Por isso foi dito há pouco no versículo 7, eu sou o Deus, o teu Deus. Eu quero que vocês se relacionem comigo entendendo quem eu sou e quem vocês são. Vocês não são Deus. E vocês não podem ter acesso a Deus, senão segundo as minhas regras, diz Deus. Mas as minhas regras incluem relacionamento de paz, incluem gratidão, não apenas obediência. E o 15 vai dizer, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. O que quer dizer o 15? Dependência. Os filósofos vão dizer, o homem se basta.
Deus diz ao homem: só em mim você tem satisfação. Invoca-me e eu te responderei. Eu vou te abençoar e você vai ser grato a mim. Você vai me glorificar com isso. Queridos, a reforma vem trazer de volta a noção da diferença entre o ser de Deus e o ser humano. Para que o homem pare de buscar em si mesmo honrar a Deus. Ele tem que buscar honrar a Deus em Deus, na suficiência de Deus. E aprendemos então com a reforma em Cristo Jesus somente. Com a reforma também é chamada a atenção do ímpio. O pecador é chamado a arrepender-se. E o que não se arrepende é claramente condenado. Nosso irmão Calvino não poupava palavras duras contra aqueles que ensinavam errado a palavra, que ensinavam a palavra de modo a confundir o homem em suas capacidades com Deus. Calvino chamava de cães. Gente execrável. Veja comigo os versos 16 a 21. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Até aqui por enquanto. O que é isto aqui, senão rejeitar a autoridade divina? O que entender-se grande o suficiente para mandar na própria vida? Mais uma vez eu chamo a atenção dos pais. Pais, quando os seus filhos não os obedecem, quando os seus filhos rejeitam a sua palavra, eles estão demonstrando algum tipo de honra ao seu nome, pai? Ou estão desonrando? Quando se insurgem contra a sua autoridade, eles não estão dizendo aquela velha frase: quem manda em mim sou eu? Ora, o que fazem os homens quando aborrecem a disciplina do Senhor? Eu não vou receber sua disciplina. Eu não vou cumprir as suas determinações. Eu acho que acertei. Por que você diz que eu errei? Eu vou seguir o meu caminho. E seguindo o seu caminho, verso 17 ainda, rejeitas as minhas palavras. Insubordinação. O que é o homem que faz assim? É o homem que entende que pode criar o próprio culto. É o homem que entende que pode ter a sua relação com Deus à sua própria maneira. É o homem que entende que pode pesquisar tudo e conhecer tudo, e tudo estando ao alcance das suas mãos, dos seus olhos, do seu entendimento, tudo inclui Deus. E vejam como isso é vicioso, é mau, até mesmo no meio da teologia, e guarde essa palavra, há esse vício. Ora, o que quer dizer teologia? Estudo de Deus. Por que tem esse nome? Por causa da carnalidade daqueles que estudavam, porque imaginavam poder estudar Deus, alcançar o conhecimento de Deus, quando o que nós fazemos é uma bibliologia. Estudamos a palavra revelada por Deus, e só conhecemos a Deus naquilo que Ele se revelou e está registrado aqui. O vício entra até mesmo na disciplina. Queridos, o juízo de Deus vem sobre tais pessoas. E certamente é rejeitado por elas. Ainda que elas, verso 16, estejam repetindo as palavras de Deus. Repetindo as palavras da aliança. E pense bem se isso não cabe dizer quanto ao catolicismo romano de então, e eu poderia dizer quanto ao catolicismo romano de hoje, que ainda tem em Maria a medianeira
Ainda tem nos santos mediadores. É por isso que alguns oram para São Longuinho, outros para Santo Antônio, outros para São Pedro. E há santos, mais de um, para cada dia. Por que tantos? Para haver a quem orar. Por que são santos? Porque alcançaram uma estatura elevada diante de Deus. Logo eu posso buscar a Ele para que Ele me ajude a chegar a Deus. E se eles chegaram lá, eu também chegarei. Queridos, isso tudo é feito com a palavra de Deus nos lábios, com a corrupção da palavra de Deus. Essas pessoas, queridos irmãos, versos 18 a 20, não conseguirão esconder as suas obras. 18, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Queridos irmãos, uma vez redimidos em Cristo Jesus, estas coisas têm que ser e serão, se formos redimidos, cada vez mais raras, cada vez mais surpreendentes por terem acontecido. Como pode ter acontecido uma coisa dessas? Um pecado na boca daquele crente. Porque o Senhor vai modificando a natureza da árvore e fazendo com que aquilo que era um espinheiro se torne uma boa árvore frutífera. É a ação do Senhor. Mas isso, não se dá apenas pela repetição de palavras. É preciso haver conversão. É preciso haver gente que creia em Cristo Jesus em verdade e que distinga: Deus é diferente de mim. Nunca serei como Deus. Nunca terei em mim a divindade, porque sou criatura. Mas aqueles que dizem seguir a Deus, sem terem nascido de novo, irmãos, continuam em seus pecados, vivem as suas corrupções, normalizam o seu mal, não identificam-se como pecadores e olham para esse texto aqui, como eu olho com você agora, e veem coisas banais. Nós vemos as marcas da perdição. Ora, onde está a síntese dessas marcas? No verso 21. O verso 21 vai dizer: tens feito estas coisas, as que estão de 16 a 20, e eu me calei, diz o Senhor. Pensavas que eu era teu igual. Essa é a ruína da igreja. Pensavas que eu era teu igual. Meus irmãos, isso nos alcança no dia de hoje, quando a nossa vida segue tão somente os nossos próprios preceitos. Quando, como ensina o nosso pastor, reverendo Augusto Nicodemos, nós somos cristãos ateus. Estamos prontos a falar de Jesus dentro do nosso círculo, quando é reclamada uma confissão. Mas acabou a formalidade, o que vem não pode ser registrado, porque é mal. As piadas obscenas, os piores olhares, as tramas do pecado. Pensamos poder fazer as coisas porque, afinal de contas, Deus é o homem lá de cima, igual a mim, só mais poderoso, na verdade. Não. Quando o homem pensa ser igual a Deus, ele perverte o culto, ele perverte a sua família, ele determina as regras da sua sociedade e ele só adquire desagregação, queda e maldade. O que o homem precisa? Quebrantar-se diante de Deus, reconhecer a diferença
e adorá-lo como quem Ele é. Nosso Deus diz que vai arguir e pôr tudo à vista dos ímpios. Em casa, confira o finalzinho do capítulo 12 de Eclesiastes. O Senhor vai trazer tudo à vista. Tudo. E a juízo. Bem, o verso 22, queridos irmãos, chama a igreja ao trabalho. Chama os cristãos à ação. Mas é preciso, antes de reformar um prédio, retirar o entulho. É preciso remover a sujeira. Então o verso 22 diz: considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que é limpar o edifício? É arrependimento verdadeiro, irmãos. Se houve reforma no passado, houve porque alguns homens tocados por Deus se identificaram pecadores e carentes de Deus. Quando Lutero batia nas próprias costas com um chicote, ele o fazia odiando a Deus por ser rigoroso. Quando Lutero, lendo Romanos, entende a graça, entende quem é Deus e entende quem Ele é, Lutero para de bater nas próprias costas e adora a Deus como Pai gracioso. Muda a perspectiva. Se antes ele se feria porque queria alcançar a Deus, agora ele sabe, não sou capaz de fazê-lo. Vou ao pó e à cinza. Me humilho diante de Deus, arrependido dos meus pecados, e me volto a Ele pela mediação de Cristo Jesus, e sei que em Cristo, só nele, eu tenho então acesso a Deus. É Deus que me dá o acesso. É uma virada completa de perspectiva. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que Ele não vos despedace. O homem que crê se humilha diante do Senhor. Isso é reforma. Arrependimento verdadeiro, limpeza da casa. Perdão, Senhor, porque pequei. E uma vez arrependido e confessante, e purificado dos seus pecados, o homem vai poder caminhar então na sua reconstrução. E a reconstrução, meus irmãos, é outra palavra para reforma. Para voltar ao caminho, para andar como Deus disse que ele deveria andar. A reconstrução está no verso 23. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Pare um pouquinho no 23a e vá para o 14:15. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Veja o final do 15. E tu me glorificarás. É o 23a. O Senhor chamando ao arrependimento, a casa limpa, edificando então a igreja. E a edificação da igreja é a partir de um prédio quase demolido. A igreja católica, diabólica, romana, reformada por meio da graça de Deus, no poder do Espírito Santo, segundo as Escrituras, para voltar a identificar, somos diferentes. Ele é o todo digno, o eterno, o inalcançável. Ele tem outra natureza. Ele é o autossuficiente. Eu sou uma criatura. Mesmo que eu tivesse o poder de Deus, continuaria sendo criatura. A Ele a glória. Eu me humilho na sua presença. Então Lutero propõe, com a justificação por meio da fé, o evangelho da glória. Glória de Deus. Ainda em reforma, verso 23, parte B. Ao que prepara o seu caminho, dá-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Queridos, a melhor tradução para aquele que prepara o seu caminho é aquele que ordena a sua vida segundo a minha palavra. Aquele que coloca a sua vida dentro dos parâmetros das Escrituras. Uma vez redimido em Cristo,
caminha segundo a palavra porque sabe que honrar a Deus é a razão da sua existência. Diferente daquilo que eu comentei agora há pouco, sacrifícios, sangue aqui, animal morto ali. Por quê? Porque Deus mandou. Agora o homem tem entendimento pela graça de Deus e sabe que existe, a razão da sua existência é honrá-lo, obedecê-lo, adorá-lo. E isso é bom. Isso é reforma, irmãos. É assim que o homem, então, reconstruído, vai reafirmar aquilo que Deus deu para ele crer. Não que ele inventou. Nada se move. Tudo se move. Potência, ação, natureza, graça, independência moral. Ser como Deus. Não, nada disso. O homem se enquadra naquilo que Deus disse. Então, é segundo as Escrituras. Só a Escritura. Por isso, reforma. O homem se enquadra no meio de salvação, não os próprios esforços, moedas, indulgências, missas, purgatório, outros mediadores, a própria potência divina. O homem se enquadra na mediação única e exclusiva de Cristo Jesus, só em Cristo. O homem deixa de acreditar em si mesmo para crer em Deus. Não sou suficiente, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu creio em Ti. E nessa fé, a graça. E nessa graça, a fé. Por isso eu coloquei um hífen ali em fé e graça. E não coloquei vírgula separando consequência, porque estão aí caminhando juntos. Pela graça, a fé, por meio da fé, a graça. E isto por uma razão. Não é para que eu seja glorioso, nem você. Não é nem para que eu ganhe a vida eterna. É para a glória de Deus. A pergunta que eu faço ao mencionar os 5 solas é: se não houvesse inferno, você seria crente? Se não houvesse condenação, você adoraria a Deus? E a resposta tem que ser sim, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é a razão da minha existência. E já que há inferno, Ele me salva. Mas se não houvesse, Ele continuaria digno. Reforma. E concluo então, queridos, dizendo que uma igreja reformada, uma igreja consciente, sabe diferenciar quem é Deus, quem é a própria igreja e o que é este mundo em que vivemos. A igreja vai, sim, estudar o mundo. Podemos ter aqui todos nós cientistas, os melhores para a glória de Deus. O homem pode empenhar-se por ser moralmente bom, pode fazê-lo. Mas sem Cristo, será só um esforço vão. Mas em Cristo, assim como uma melhor ciência, em Cristo, o melhor homem. Mas para que isso tudo? Por causa dele. Cristo por causa dele. O mundo por causa dele. Eu, a igreja, por causa do Senhor. Então identifico a razão da existência. Igreja, identifique isto. Isto é reforma. Em vez de ficarmos martelando pontos históricos do século XVI, importantes, marcantes, entendamos por que eles aconteceram. Aconteceram porque o homem se confundia, se enganava, achava poder ser como Deus. Buscava alcançar a Deus por conta dos seus próprios esforços. Ainda busca. Com a reforma, limpou-se o entulho. Voltou-se a palavra. Entendemos que é somente por meio de Cristo, revelado nas Escrituras. Deus abençoe a igreja com entendimento, com vida consciente.